Um bebê de 8 meses que não reagia a absolutamente nada. Nem ao sorriso da mãe, nem a brinquedos, nem a carinhos. Os médicos não conseguiam explicar. A mãe estava desesperada, sem saber como alcançar o próprio filho. Até que um dia, um milionário solitário e fechado emocionalmente pegou aquele bebê nos braços e fez algo que ninguém havia tentado. Ele cantou. E o que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. O bebê, pela primeira vez na vida, sorriu. Aquele momento mudou 3 vidas para sempre e revelou um segredo incrível sobre o poder da música que a ciência ainda está estudando. Antes de começarmos essa história emocionante, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está me acompanhando? Adoro saber quem está do outro lado da tela. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta naquele botão de inscrever-se agora. E se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem a gente acreditar que milagres acontecem, deixa aquele like no vídeo. Agora sim, vamos conhecer a história de Marina, Ricardo e o pequeno Gabriel. Prepara o coração, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Marina segurou o pequeno Gabriel nos braços pela milésima vez naquela manhã, observando aqueles olhinhos castanhos que pareciam olhar para além do mundo visível. O bebê de 8 meses permanecia imóvel, sem reagir aos carinhos, sem sorrir para os estímulos, como se estivesse envolvido em uma bolha invisível que o separava de todos ao seu redor. Ela suspirou fundo, sentindo o peso da preocupação apertar seu peito enquanto ajeitava o filho no colo e tentava, mais uma vez, fazê-lo reagir com algum tipo de brincadeira. Cadê o bebê? Achou. Ela dizia, cobrindo e descobrindo o próprio rosto com as mãos, numa tentativa desesperada de arrancar qualquer reação do pequeno. Mas Gabriel apenas olhava fixamente para o nada, seus dedinhos imóveis, seu rostinho angelical completamente inexpressivo. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente. Já havia consultado 3 pediatras diferentes, todos diziam que ele era saudável fisicamente, mas algo simplesmente não conectava. Era como se o filho estivesse presente apenas no corpo, mas sua alma permanecesse distante, inacessível. O despertador do celular tocou, lembrando-a de que precisava começar seu turno. Marina trabalhava como empregada doméstica na mansão dos Almeida há quase 2 anos. O senhor Ricardo Almeida era um empresário milionário do ramo tecnológico, divorciado, sem filhos, que vivia sozinho naquela enorme propriedade no bairro mais nobre da cidade. Ele havia permitido que Marina levasse Gabriel para o trabalho após o nascimento, uma gentileza rara que ela agradecia todos os dias, especialmente agora que não tinha com quem deixar o bebê durante suas consultas médicas constantes. Colocando Gabriel no carrinho adaptado que ficava no quartinho de despejo próximo à cozinha, Marina começou sua rotina diária. Preparou o café da manhã do patrão, organizou os cômodos da casa, trocou as roupas de cama, sempre retornando a cada meia hora para verificar o filho. Gabriel permanecia no mesmo estado de sempre, acordado, mas desconectado, como um pequeno Buda em meditação profunda. Ela já havia desistido de deixá-lo na creche. As cuidadoras não sabiam lidar com a peculiaridade dele e sempre ligavam preocupadas, dizendo que o bebê não era normal. Ricardo Almeida desceu as escadas pontualmente às 7h30 da manhã, como sempre. Era um homem de 42 anos, alto, de cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Vestia um terno impecável de cor grafite e carregava uma pasta de couro. Seus olhos azuis, geralmente frios e calculistas no mundo dos negócios, suavizavam levemente quando cumprimentava Marina com um aceno de cabeça. Ele raramente sorria, raramente conversava além do necessário, mas não era rude. Apenas distante. Um homem que havia construído muros ao redor de si mesmo após um divórcio traumático que o deixará sem acreditar em conexões humanas genuínas. Bom dia, Marina. O café está ótimo, como sempre ele comentou, folheando o jornal enquanto tomava seu expresso. Marina agradeceu com um sorriso tímido, sempre mantendo a distância respeitosa entre patrão e empregada. Ricardo nunca havia demonstrado muito interesse por Gabriel, apenas perguntava ocasionalmente se estava tudo bem com o bebê. Era uma cortesia, nada mais. Ou pelo menos era o que Marina pensava. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Gabriel começou a chorar. Não era um choro comum de bebê pedindo atenção ou comida. Era um choro desesperado, angustiante, que parecia vir de um lugar profundo e doloroso da alma. Marina largou tudo e correu até o quartinho, pegando o filho nos braços e tentando acalmá-lo de todas as formas possíveis. Nada funcionava. O choro se intensificava, ecoando pela casa inteira, um som que partia o coração de qualquer um que o ouvisse. Ricardo apareceu na porta da cozinha, franzindo a testa. Está tudo bem,
perguntou, e pela primeira vez Marina percebeu uma nota de preocupação genuína em sua voz. Eu não sei o que fazer, ela confessou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ele nunca reage a nada, nem quando está calmo nem quando chora assim. É como se eu não conseguisse alcançá-lo, como se houvesse um vidro entre nós. Já levei a tantos médicos, mas ninguém sabe me dizer o que há de errado com meu filho. O milionário observou a cena por um longo momento, algo inexplicável movendo-se por trás daqueles olhos azuis normalmente tão controlados. Ele deu um passo à frente, hesitou, depois outro passo. Posso? Ele estendeu as mãos, numa pergunta silenciosa. Marina, surpresa mas desesperada, entregou Gabriel nos braços do patrão. O bebê continuou chorando, mas Ricardo segurou com uma firmeza surpreendente, como se soubesse exatamente como acomodar aquele pequeno peso contra seu peito. Ricardo Almeida não segurava um bebê nos braços há mais de 15 anos. A última vez havia sido quando seu sobrinho nascerá, antes de sua irmã se mudar para o exterior e cortar relações com a família após uma briga sobre heranças. Ele havia se tornado um homem que evitava conexões emocionais como quem evita uma doença contagiosa. Seu divórcio de Beatriz havia sido devastador não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ela o havia deixado alegando que ele era frio demais, incapaz de demonstrar sentimentos, levando consigo não apenas metade de sua fortuna, mas também todos os sonhos que ele havia guardado secretamente sobre construir uma família. Mas ali estava ele, segurando aquele bebê desconhecido que chorava de forma tão desesperada, e algo dentro de seu peito, algo que ele julgava morto há muito tempo, começou a se mover. Gabriel era leve em seus braços, tão pequeno e frágil, e seu choro era de partir a alma. Ricardo olhou para Marina, que observava com uma mistura de surpresa e esperança. Ele sempre foi assim, perguntou, sua voz mais suave do que o usual. Desde que nasceu, Marina explicou, enxugando as próprias lágrimas com as costas da mão. Os médicos dizem que fisicamente ele está perfeito. Todos os exames são normais. Mas ele não reage a estímulos como outros bebês. Não sorri, não responde quando falo com ele, não tenta pegar objetos. É como se estivesse preso dentro de si mesmo. E o pior é que eu não sei como ajudá-lo. Tento todos os dias, de todas as formas, mas é como gritar para alguém do outro lado de um muro muito alto. Ricardo balançava Gabriel suavemente, um movimento instintivo que nem percebeu o que estava fazendo. Memórias antigas começaram a emergir de lugares profundos de sua mente. Ele se lembrava de sua própria infância, de como seu pai, um homem severo e exigente, raramente demonstrava afeto. Lembrava-se de ficar sentado sozinho em seu quarto enorme, cercado de brinquedos caros mas vazios de significado, desejando apenas que alguém o visse realmente, não como herdeiro de um império empresarial, mas como uma criança que precisava de amor. Minha mãe costumava cantar, Ricardo disse de repente, surpreendendo a si mesmo. Marina piscou, confusa com a revelação inesperada. Era a única coisa que me fazia sentir conectado. Meu pai era rígido, a casa era sempre silenciosa e tensa, mas quando minha mãe cantava, era como se o mundo inteiro mudasse de cor. Ela tinha uma voz linda, mas nunca cantou profissionalmente. Dizia que cantar era sua forma de orar, de tocar o intocável. Gabriel continuava chorando, mas algo na voz de Ricardo ao falar parecia ter captado sua atenção de alguma forma sutil. O bebê não parou de chorar, mas o tom mudou levemente, como se estivesse escutando algo além das palavras. Marina percebeu a mudança imediatamente. Continue falando, ela pediu, aproximando-se. Acho que ele está ouvindo você. Ricardo sentiu-se repentinamente exposto, vulnerável de uma forma que não experimentava há anos. Mas olhou para aquele bebezinho nos seus braços, para aqueles olhos que pareciam carregar uma tristeza antiga demais para alguém tão pequeno, e algo dentro dele cedeu. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, ele continuou, sua voz embargada por emoções que havia enterrado há décadas. Câncer. Foi rápido demais. E depois que ela se foi, a música foi junto. Meu pai proibiu qualquer tipo de música na casa, dizia que era perda de tempo, distração para homens que precisavam ser fortes e bem-sucedidos. Nunca mais cantei desde então. Nem sequer escuto música com frequência. É como se aquela parte de mim tivesse morrido com ela. Ricardo olhou para Marina, e ela viu lágrimas brilhando nos olhos azuis do patrão pela primeira vez. Mas agora, segurando seu filho, sinto como se ela estivesse aqui, sussurrando para eu lembrar. Lembrar da música que ela cantava quando eu me sentia perdido e sozinho. Marina estava completamente imóvel, prendendo a respiração. Ela nunca havia visto aquele lado de Ricardo,
Nunca imaginou que por trás da fachada fria e profissional existisse um homem com feridas tão profundas. Gabriel havia diminuído o choro, agora apenas soluçando suavemente, como se também estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. O silêncio que se instalou na cozinha era denso, carregado de possibilidades não ditas. Você poderia cantar para ele. Marina pediu suavemente, quase com medo de quebrar o momento. Por favor. Não sei explicar, mas sinto que pode ser o que ele precisa. Tentei de tudo, brinquedos, cores, palavras, carinho, mas nunca tentei música. Talvez seja isso. Talvez seja disso que ele precisa para se conectar com o mundo. Ricardo hesitou, o medo de abrir aquela porta tanto tempo trancada quase o paralisando. Cantar significava se permitir sentir novamente, significava desenterrar a dor da perda de sua mãe, significava derrubar os muros que havia construído tão cuidadosamente ao redor de seu coração. Mas então olhou para Gabriel, para aquele bebezinho que chorava de solidão mesmo rodeado de pessoas, e reconheceu nele a mesma prisão emocional em que ele próprio havia vivido por tantos anos. Com a garganta apertada pela emoção, Ricardo fechou os olhos e permitiu que as memórias fluíssem livremente. Ele se viu novamente como um menino de 6 anos, sentado no colo de sua mãe na varanda da antiga casa da família, enquanto ela cantarolava baixinho uma canção de ninar que havia aprendido com sua própria avó. A melodia era simples, quase melancólica, mas carregava consigo séculos de amor transmitido de geração em geração. Dorme, dorme, meu anjinho, Ricardo começou a cantar, sua voz rouca no início, quebrando pela emoção e pelo desuso. Dorme sem chorar, que a mamãe está perto, bem pertinho de você. As palavras saíam com dificuldade, cada nota carregando o peso de décadas de silêncio autoimposto. Sua voz, embora masculina e grave, carregava uma doçura inesperada, um timbre que vinha de algum lugar profundo e autêntico. Marina observava com os olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca em choque e admiração. E então aconteceu o impossível. Gabriel parou de chorar. Completamente. Seus olhinhos, que sempre pareciam olhar para o vazio, se fixaram diretamente no rosto de Ricardo. Pela primeira vez em seus 8 meses de vida, o bebê estava realmente presente, realmente vendo alguém. Era como se uma luz tivesse se acendido por trás daqueles olhos castanhos, uma centelha de consciência que não estava lá antes. Ricardo sentiu a mudança imediatamente. Tremendo, ele continuou cantando, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. O sono vem chegando, trazendo sonhos de amor. Feche os olhinhos, meu pequenino, que a noite chegou. Sua voz foi ganhando força, confiança, como se cada palavra estivesse destrancando uma porta dentro dele. A música fluía não apenas de sua garganta, mas de todo o seu ser, trazendo consigo todas as emoções que havia reprimido por tanto tempo. Gabriel começou a fazer algo extraordinário. Seus lábios, que nunca haviam se curvado em um sorriso, começaram a se mover ligeiramente nos cantos. Não era ainda um sorriso completo, mas era o início de a promessa de alegria que estava aprendendo a se manifestar. Suas mãozinhas, geralmente inertes ao lado do corpo, se moveram devagar, como se estivessem acordando de um longo sono, até que um dos dedinhos tocou o rosto de Ricardo, traçando uma linha molhada onde as lágrimas corriam. Marina soluçou alto, incapaz de conter a emoção. Meu Deus, ela sussurrou. Ele está respondendo. Ele está realmente aqui. Ricardo, continue, por favor, não pare. Sua voz estava carregada de uma mistura de júbilo e descrença, como alguém que testemunha um milagre depois de ter perdido toda a esperança. Ricardo não conseguiria parar mesmo se quisesse. Era como se a música tivesse tomado vida própria, fluindo através dele como um rio represado que finalmente encontrou seu caminho. Ele cantou outras canções que sua mãe costumava cantar, antigas melodias folclóricas brasileiras, canções de ninar portuguesas, até mesmo trechos de óperas que ela adorava ouvir nas tardes de domingo. Cada nota parecia fortalecer a conexão entre ele e o bebê, como se estivessem construindo uma ponte invisível entre duas almas isoladas. Gabriel não apenas respondia, ele estava se transformando diante dos olhos deles. Seus membros, antes tão quietos, começaram a se mover com mais propósito. Ele virou a cabecinha em direção à voz de Ricardo, seguindo o som como um girassol segue o sol. Seus olhos, finalmente focados, brilhavam com uma curiosidade recém-descoberta. E então, no momento em que Ricardo cantou uma nota particularmente alta e doce, aconteceu, Gabriel sorriu. Um sorriso completo, radiante, que iluminou todo o seu rostinho. O impacto daquele sorriso sobre Ricardo foi devastador.
Ele parou de cantar abruptamente, ofegante, olhando para o bebê com uma mistura de espanto e algo que só podia ser descrito como amor. Em questão de minutos, aquela criança desconhecida havia feito o que ninguém mais conseguirá em anos. Havia derrubado todas as suas defesas, havia tocado a parte mais profunda e vulnerável de seu ser, havia o feito sentir novamente. Ele sorriu, Ricardo sussurrou, sua voz embargada. Marina, ele sorriu de verdade. Ele olhou para a mãe do bebê, e ambos estavam chorando agora, compartilhando um momento de pura magia, de transformação impossível que testemunharam juntos. Eu não sei o que acabou de acontecer, mas foi real, não foi? Você viu? Marina assentiu vigorosamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vi. Eu vi, Ricardo. Meu bebê sorriu. Depois de 8 meses, ele finalmente sorriu. Ela se aproximou, tocando gentilmente a bochecha de Gabriel, que agora virou os olhinhos para ela também, verdadeiramente a vendo pela primeira vez. A expressão em seu rostinho era de reconhecimento, de amor, de conexão. Era como se ele tivesse finalmente chegado de uma longa viagem e estivesse descobrindo que sua casa sempre esteve ali, esperando por ele. Ricardo sentou-se lentamente em uma das cadeiras da cozinha, ainda segurando Gabriel com cuidado, como se temesse que o feitiço se quebrasse se o soltasse. O bebê continuava olhando para ele com aqueles olhos agora tão vivos, tão presentes, e ocasionalmente sua boquinha se abria em pequenos sorrisinhos, como se estivesse praticando essa nova habilidade descoberta. Era a cena mais improvável, um milionário de terno, lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando o filho de sua empregada como se fosse o maior tesouro do mundo. As horas seguintes foram uma mistura de descobertas e emoções intensas. Ricardo cancelou todas as suas reuniões do dia, algo absolutamente inédito em sua rotina rígida, e ficou ali, na cozinha com Marina e Gabriel, explorando esse novo território desconhecido de conexão humana genuína. Ele cantou mais músicas, e a cada nova melodia, Gabriel respondia com mais vigor, mais presença. O bebê começou a fazer sons próprios, pequenos gorjeios e risadinhas que eram música para os ouvidos de Marina. Marina ligou imediatamente para a neurologista pediátrica que acompanhava Gabriel, doutora Fernanda Correia, uma profissional renomada que havia ficado tão intrigada quanto frustrada com o caso. Doutora, ele está respondendo. Ele sorriu, ele está olhando para mim, está fazendo sons. Marina falava rapidamente ao telefone, sua voz transbordando alegria. Foi através de música, de canções. Meu patrão cantou para ele e foi como se um interruptor tivesse sido ligado. Doutora Fernanda, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Marina, isso é extraordinário. Há teorias sobre conexões neurológicas específicas que respondem a estímulos musicais de formas que outros estímulos não conseguem atingir. A música ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. Mas precisamos avaliar isso adequadamente. Pode trazer Gabriel para uma consulta ainda hoje? Às 3 horas. Vou reorganizar minha agenda. Quando Ricardo ouviu Marina marcando a consulta, ele não hesitou. Eu os levo, disse simplesmente. Quero entender o que está acontecendo. Quero ajudar. Marina começou a protestar. Afinal, ele era seu patrão, tinha seus próprios compromissos, sua própria vida, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Marina, por favor. Isso é importante. Gabriel é importante. E eu preciso entender o que aconteceu aqui hoje tanto quanto você. Durante o trajeto até a clínica médica no carro luxuoso de Ricardo, Gabriel permaneceu acordado e alerta no colo de Marina, seus olhinhos curiosos observando tudo ao redor pela primeira vez com genuíno interesse. Ricardo dirigia, mas de vez em quando cantarolava baixinho, e sempre que o fazia, podia ver pelo espelho retrovisor o rostinho de Gabriel se iluminando, virando na direção da voz. Era como se aquelas melodias fossem um fio de ouro conectando os dois, uma linguagem que transcendia palavras e lógica. Doutora Fernanda Correia os recebeu pessoalmente, sua expressão profissional mas com um brilho de excitação científica nos olhos. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos presos em um coque elegante, óculos de armação fina que aumentavam seu olhar penetrante. Havia dedicado 40 anos de sua vida ao estudo do desenvolvimento neurológico infantil e raramente se deparava com casos que verdadeiramente a surpreendiam. Este, claramente, era um deles. Então esse é nosso pequeno Gabriel, ela disse suavemente, aproximando-se com movimentos cuidadosos. Gabriel a observou, sem o medo ou agitação que bebês geralmente demonstram diante de estranhos. Estava calmo, presente, mas quando doutora
Fernanda tentou pegar um de seus brinquedos favoritos e oferecê-lo. Ele não reagiu. Não houve tentativa de alcançar. Não houve mudança de expressão. Era como se a conexão tivesse se fechado novamente. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Ele estava respondendo. Estava mesmo, doutora, eu juro. Ricardo se adiantou, colocando uma mão tranquilizadora no ombro de Marina antes de se dirigir à médica. Doutora. Fernanda, posso tentar algo? Ao receber um aceno de consentimento, ele se aproximou de Gabriel e começou a cantarolar suavemente a mesma canção que havia cantado pela manhã. O efeito foi imediato e inegável. Gabriel girou a cabeça na direção de Ricardo, seus olhos se iluminando instantaneamente. Um sorriso surgiu em seus lábios, e ele começou a agitar os bracinhos, um movimento de excitação clara. Quando Ricardo cantou uma nota mais alta, Gabriel gargalhou, uma risada de bebê pura e cristalina que encheu a sala de consulta. Doutora! Fernanda ficou boquiaberta, sua caneta caindo do prontuário que segurava. Extraordinário, ela sussurrou, aproximando-se para observar melhor. Gabriel, olha aqui, ela chamou, mas o bebê não desviou os olhos de Ricardo. Ela pegou um chocalho e agitou. Nada. Acenou com a mão diante do rosto dele. Nenhuma reação. Mas quando Ricardo mudou de canção, cantando agora uma melodia mais animada, Gabriel imediatamente mudou sua expressão, abrindo um sorriso ainda maior, seus pezinhos começando a se mexer no ritmo. Ele está respondendo exclusivamente à música, doutora. Fernanda murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Não a qualquer estímulo visual, não a objetos, não a vozes faladas normalmente, mas especificamente ao canto. Isso sugere que temos uma via neural ativa e responsiva que, por alguma razão, não está se conectando através dos canais típicos de desenvolvimento. Ela pegou seu tablet, começando a fazer anotações rapidamente. Há condições raras, ela explicou, enquanto observava Gabriel com fascínio clínico, em que o cérebro desenvolve padrões atípicos de processamento sensorial. Alguns autistas, por exemplo, respondem a estímulos musicais quando outros estímulos o sobrecarregam. Mas Gabriel é diferente. Ele não está sobrecarregado. Ele simplesmente está desconectado. Exceto quando a música, de alguma forma, está servindo como uma ponte neurológica, ativando conexões que de outra forma permanecem dormentes. Ricardo continuou cantando, experimentando com diferentes melodias, diferentes ritmos, diferentes volumes. Gabriel respondia a tudo, cada mudança musical provocando uma reação diferente nele, às vezes contemplativa, às vezes alegre, às vezes até emocionada, com os olhinhos marejando quando Ricardo cantava algo particularmente melancólico. Era como se o bebê estivesse tendo acesso a um espectro completo de emoções através da música, emoções que não conseguia acessar de outra forma. Precisamos fazer uma série de testes, doutora. Fernanda declarou, já mentalmente planejando os próximos passos. Ressonância magnética funcional enquanto exposto à música, estudos de ondas cerebrais, avaliação completa de processamento auditivo. Mas uma coisa é certa, Gabriel não tem um déficit neurológico clássico. Ele tem uma neurologia diferente, uma que privilegia o processamento musical sobre outros estímulos. E se pudermos entender isso, talvez possamos usar a música como ferramenta terapêutica para ajudá-lo a desenvolver outras conexões. Marina olhava entre a médica, seu filho e Ricardo, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Pela manhã, ela estava desesperada, sem esperanças, achando que seu filho viveria para sempre preso em seu próprio mundo. Agora, horas depois, havia não apenas esperança, mas um caminho. E mais extraordinário ainda, havia Ricardo, seu patrão distante e frio, completamente transformado, cantando para seu bebê com lágrimas nos olhos, como se não houvesse nada mais importante no mundo. Nas semanas que se seguiram àquela descoberta milagrosa, a vida na mansão dos Almeida transformou-se completamente. Ricardo contratou doutora Fernanda como consultora particular, pagando qualquer valor necessário para garantir que Gabriel recebesse a melhor avaliação e terapia possíveis. A médica organizou uma equipe multidisciplinar, neurologistas, musicoterapeutas, especialistas em desenvolvimento infantil, todos dedicados a entender e apoiar o caso único de Gabriel. A rotina diária mudou radicalmente. Ricardo começava suas manhãs não mais com reuniões de negócios, mas cantando para Gabriel enquanto Marina preparava o café da manhã. Ele havia transformado um dos quartos de hóspedes em um quarto de bebê completo, com berço italiano de madeira maciça, móveis musicais que tocavam melodias clássicas,
e até mesmo um pequeno piano de brinquedo que aguardava o dia em que Gabriel pudesse tocá-lo. Mas o mais impressionante era a transformação no próprio Ricardo. Aquele homem que havia se fechado emocionalmente após seu divórcio, que tratava a vida como uma série de transações comerciais, agora ria abertamente, chorava sem vergonha, e passava horas simplesmente segurando Gabriel e cantando para ele. Era como se o bebê tivesse destrancado não apenas sua própria conexão com o mundo, mas também a de Ricardo. Marina observava tudo isso com uma mistura de gratidão, confusão e algo mais que ela ainda não ousava nomear. Ricardo estava sendo mais do que generoso, ele estava sendo presente, envolvido, amoroso com Gabriel de uma forma que ia muito além da obrigação de um patrão. E quando ele olhava para ela, havia uma ternura em seus olhos azuis que não existia antes, uma vulnerabilidade que a fazia sentir borboletas no estômago. As sessões de musicoterapia revelaram descobertas fascinantes. Gabriel não apenas respondia à música, ele tinha um ouvido extraordinariamente apurado. Com apenas 8 meses, ele conseguia distinguir diferentes tonalidades e reagia de formas específicas a diferentes gêneros musicais. Mozart o deixava calmo e contemplativo. Bach fazia sorrir. Beethoven provocava nele uma emoção intensa que se manifestava em lágrimas. E quando Ricardo cantava, sempre Ricardo, Gabriel ficava completamente transfigurado, como se cada nota o trouxesse mais e mais para o mundo. Doutora. Fernanda explicou que estavam testemunhando algo raro. Gabriel tem o que alguns pesquisadores chamam de cérebro musical. Sua neurologia se desenvolveu de forma a privilegiar o processamento de informações musicais acima de outros tipos de estímulos sensoriais. Não é autismo clássico, não é um atraso de desenvolvimento padrão. É uma variação neurológica única. E o mais fascinante é que, através da música, ele está começando a desenvolver outras conexões. De fato, Gabriel começou a progredir em outras áreas. Quando Ricardo cantava para ele, o bebê começou a tentar alcançar objetos, primeiro apenas os que faziam sons, chocalhos, sinos, tamborins, mas gradualmente outros também. Suas habilidades motoras melhoraram dramaticamente. Ele começou a responder vocalmente também, não apenas com gorjeios aleatórios, mas tentando imitar as melodias que ouvia, sua vozinha aguda subindo e descendo em aproximações adoráveis das canções. Mas o vínculo entre Ricardo e Gabriel era o mais impressionante de todos. O bebê não apenas reconhecia Ricardo, ele o procurava ativamente. Quando Ricardo entrava na sala, os olhos de Gabriel o encontravam imediatamente, e um sorriso enorme se abria em seu rosto. Quando Ricardo precisava sair para reuniões, algo que agora ele fazia com extrema relutância, Gabriel chorava até ouvir sua voz ao telefone cantando para ele. Uma noite, 3 semanas após a primeira vez que Ricardo cantou para Gabriel, Marina encontrou o milionário no quarto de bebê, sentado na poltrona de amamentação que ele havia comprado, com Gabriel dormindo pacificamente em seus braços enquanto ele cantarolava baixinho uma antiga canção de ninar. Havia algo tão profundamente paternal na cena que fez o coração de Marina dar um salto no peito. Ricardo, ela disse suavemente, e ele ergueu os olhos, um sorriso cansado mas genuinamente feliz em seus lábios. Obrigada, Marina continuou, entrando no quarto. Por tudo isso. Por ajudar meu filho, por se importar, por ser tão incrível com ele. Sua voz quebrou na última palavra, as emoções que havia estado reprimindo finalmente vindo à tona. Ricardo levantou-se cuidadosamente, depositando Gabriel no berço sem acordá-lo, e então se virou para Marina. Você não tem que agradecer, ele disse baixinho. Gabriel me deu mais do que eu jamais poderia dar a ele. Ele me ensinou a sentir novamente, a me conectar, a viver, de verdade. Eu estava morto por dentro, Marina. Completamente vazio. E então aquele bebezinho começou a chorar, e eu segurei, e algo dentro de mim que eu achava que havia sido destruído para sempre simplesmente acordou. Eles ficaram ali parados, a poucos centímetros um do outro, a luz suave do abajur de nuvem projetando sombras delicadas em seus rostos. Marina podia ver cada detalhe do rosto de Ricardo, as pequenas rugas ao redor dos olhos que se formavam quando ele sorria, o toque de prata em seus cabelos, a vulnerabilidade em sua expressão que ele não tentava mais esconder dela. Marina, Ricardo disse, sua voz rouca de emoção, eu sei que existe uma distância entre nós. Você é minha empregada, eu sou seu patrão, e isso cria uma dinâmica de poder que eu nunca quereria abusar. Mas preciso ser honesto com você. Nestas semanas, vendo você com Gabriel, vendo sua força, sua dedicação, sua beleza não apenas física mas de alma, eu comecei a sentir algo que jurei nunca mais permitir que sentisse. Marina sentiu seu coração acelerar, mal acreditando no que estava ouvindo. Ricardo,
Ela começou, mas não sabia como continuar. Como podia expressar que ela sentia o mesmo? Que tinha começado a ver além do patrão distante e enxergar o homem incrível que ele era por baixo da armadura? Que cada vez que o via com Gabriel, cantando com aquela voz linda e aquele amor tão puro, ela se apaixonava um pouco mais. Você não precisa dizer nada agora, Ricardo interrompeu gentilmente. Só preciso que saiba que, se houver qualquer possibilidade, qualquer chance de que você possa ver além de quem eu sou no papel e ver quem eu realmente sou, eu gostaria de explorar isso. Não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que passaram por algo extraordinário juntas e talvez, apenas talvez, pudessem encontrar algo extraordinário um no outro também. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela olhou para o berço onde Gabriel dormia pacificamente, depois de volta para Ricardo. Eu vejo você, ela sussurrou. Vejo quem você realmente é. E é alguém maravilhoso. A revelação mútua de sentimentos poderia ter complicado as coisas, mas de alguma forma, tornou tudo mais simples e verdadeiro. Ricardo e Marina concordaram em ir devagar, em construir algo genuíno e sólido, sem pressas. Ricardo insistiu que Marina deixasse de ser sua empregada. Não posso cortejá-la adequadamente se você estiver limpando minha casa, ele disse com um sorriso meio envergonhado, e ofereceu a ela um emprego em um de seus escritórios, com salário melhor e horários que permitiriam focar em Gabriel. Mas Marina recusou, não por orgulho, mas por algo mais profundo. Preciso encontrar meu próprio caminho, ela explicou. Se vamos ter algo real entre nós, não pode ser porque você me resgatou ou porque você é rico e pode resolver todos os meus problemas. Precisa ser porque somos iguais, duas pessoas que escolhem estar juntas. Ricardo entendeu, e respeitou ainda mais ela por isso. O que ele fez foi ajudá-la a se matricular em um curso online de pedagogia, algo que Marina sempre sonhara mas nunca teve oportunidade de fazer, e ofereceu sua casa como espaço seguro onde Gabriel poderia continuar suas terapias e ela poderia estudar. Vocês podem usar o quarto de hóspedes pelo tempo que precisarem, ele disse. Não como um favor de patrão para empregada, mas como família. A palavra família pendia no ar entre eles, carregada de possibilidades e promessas não ditas. Era assustador, mas também perfeito de uma forma que nenhum dos dois teria imaginado possível meses atrás. Enquanto isso, Gabriel continuava seu progresso miraculoso. Aos 9 meses, ele não apenas sorria e vocalizava, mas começou a engatinhar, sempre na direção de instrumentos musicais ou de Ricardo quando ouvia cantando. Aos 10 meses, disse sua primeira palavra, e surpreendentemente não foi mamãe ou papá, mas Caanta, sua tentativa de pedir que Ricardo cantasse para ele. Marina não ficou magoada. Como poderia, quando via o amor puro entre seu filho e aquele homem que havia entrado em suas vidas de forma tão inesperada? E quando Gabriel finalmente disse mama, algumas semanas depois, foi enquanto ela uninava com uma canção que Ricardo havia lhe ensinado. A música havia se tornado a linguagem da família inusitada que estavam construindo. As terapias continuaram, e doutora Fernanda documentava cada progresso meticulosamente. Este caso vai revolucionar nossa compreensão sobre neuroplasticidade e processamento sensorial atípico, ela dizia com frequência, seus olhos brilhando de entusiasmo científico. Gabriel está nos mostrando que há muitos caminhos para o desenvolvimento humano, e a música pode ser uma ferramenta terapêutica muito mais poderosa do que imaginávamos. Ela propôs publicar um estudo de caso sobre Gabriel, com identidades protegidas, claro, e tanto Marina quanto Ricardo concordaram, esperando que a experiência de Gabriel pudesse ajudar outras crianças e famílias passando por desafios similares. Se a história dele pode dar esperança a alguém, Marina disse, então temos a obrigação de compartilhá-la. Ricardo começou a reexaminar sua própria relação com a música e com as emoções que havia reprimido por tanto tempo. Ele procurou uma terapeuta, algo que sempre havia considerado coisa de gente fraca, influenciado pelos valores rígidos de seu pai, e começou a trabalhar através do trauma de perder sua mãe tão jovem, de viver com um pai emocionalmente ausente, de construir muros ao invés de pontes em todos os seus relacionamentos. Gabriel e Marina me salvaram, ele confessou à terapeuta durante uma sessão. Mas agora preciso fazer o trabalho de me salvar também, de verdade. Não posso depender deles para minha cura emocional. Preciso ser inteiro por mim mesmo, para que possa ser o parceiro que Marina merece e a figura paterna que Gabriel precisa. O trabalho terapêutico não foi fácil. Houve sessões onde Ricardo chorou por horas, processando décadas de dor não resolvida. Houve momentos onde ele quis desistir, voltar para o conforto familiar da frieza emocional. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se de Gabriel,
Um bebê que havia estado preso em seu próprio mundo até que a música o libertasse, e sabia que ele também podia se liberar, se tivesse coragem. Marina também fez sua própria jornada. Ser mãe solo de uma criança com necessidades especiais a havia forçado a ser forte, mas também a havia feito esquecer de si mesma. Agora, com o apoio de Ricardo e com Gabriel finalmente prosperando, ela começou a redescobrir quem era além de a mãe de Gabriel ou a empregada. Ela tinha sonhos, ambições, paixões que havia enterrado sob o peso da responsabilidade. Uma noite, Ricardo organizou algo especial. Ele contratou uma babá altamente qualificada, aprovada por Marina, claro, e levou Marina para um jantar em um restaurante sofisticado com vista para a cidade. Não foi o primeiro encontro deles. Haviam saído algumas vezes antes, mas foi o primeiro onde ambos se permitiram realmente ser apenas homem e mulher, explorando uma conexão romântica sem as complexidades de Gabriel, terapias ou responsabilidades pairando sobre eles. Você está linda, Ricardo disse quando Marina apareceu vestindo um vestido azul simples mas elegante que ele havia presenteado a ela, depois de muita insistência e da promessa dela de que aceitaria apenas este presente, nada mais. Sempre esteve, mas hoje você está radiante. Marina corou, ainda não totalmente acostumada com a atenção romântica de Ricardo. Você também está bonito, ela respondeu, admirando como o terno cinza escuro realçava seus olhos azuis. Mas sinto sua falta com aquelas camisas amassadas que você usa agora quando está em casa com Gabriel. Ricardo riu, uma risada genuína e descontraída que teria sido impensável 6 meses atrás. Esse sou eu agora, ele disse. O homem que troca ternos por camisas amassadas porque não se importa mais em impressionar investidores. Importo-me em estar presente, em estar vivo, em estar feliz. Você é feliz? Marina perguntou suavemente, alcançando sua mão sobre a mesa. Ricardo entrelaçou seus dedos nos dela, seus olhos nunca deixando os dela. Pela primeira vez em 20 anos, Marina, eu sou genuinamente, profundamente feliz. E assustado, e confuso, e não tenho ideia do que estou fazendo, mas sim, sou feliz. 6 meses depois daquela primeira manhã transformadora, a vida de Marina, Ricardo e Gabriel havia se tornado algo que nenhum deles teria imaginado possível. Gabriel, agora com 14 meses, não apenas andava e falava algumas palavras, mas havia se tornado uma criança vibrante, alegre e profundamente conectada, especialmente através da música, que permanecia sua forma primária de comunicação e compreensão do mundo. O pequeno apartamento onde Marina vivia antes agora estava alugado, e ela e Gabriel haviam se mudado oficialmente para a mansão dos Almeida. Não mais como empregada e bebê tolerado, mas como família. Ricardo havia insistido em fazer isso da forma certa, respeitando o tempo de Marina e nunca pressionando. Eles tinham seu próprio espaço, uma suíte ampla com sala de estar e um quarto adjacente perfeito para Gabriel. Mas a maioria das noites, depois de Gabriel adormecer, Marina e Ricardo se encontravam na sala de música que ele havia criado, um espaço lindo com paredes de madeira que proporcionavam acústica perfeita, cheio de instrumentos de todos os tipos. Ali, ele cantava para ela, ensinava-a canções que sua mãe havia lhe ensinado, e juntos começaram a criar novas melodias, novas memórias, uma nova história. A relação entre Ricardo e Gabriel também evoluiu de forma linda. Gabriel não chamava de pai ainda. Ainda era muito pequeno para entender completamente essas dinâmicas, mas a forma como o rostinho dele se iluminava quando Ricardo chegava, como seus bracinhos se estendiam pedindo colo, como ele se acalmava instantaneamente ao som da voz dele cantando, era inegável o vínculo paternal que havia se formado. Ricardo nunca tentou substituir o pai biológico de Gabriel. O pai do bebê havia abandonado Marina quando descobriu a gravidez, nunca mais dado notícias. Ricardo sabia disso, e nunca pressionou. Serei o que Gabriel precisar que eu seja, ele disse a Marina uma vez. Se for apenas um amigo da família que canta para ele, está bem. Se um dia ele me ver como pai, será a maior honra da minha vida. Mas vamos deixar ele decidir isso. A abordagem respeitosa de Ricardo, sua paciência, sua genuína devoção a Gabriel sem expectativas de reciprocidade ou títulos, apenas faziam Marina se apaixonar mais por ele. Eles ainda não haviam discutido casamento ou compromissos de longo prazo explícitos. Ambos concordaram em construir fundações sólidas primeiro, mas estava claro para qualquer observador que aquilo era para sempre. O trabalho de doutora. Fernanda com Gabriel havia gerado artigos em revistas científicas internacionais, sempre protegendo sua identidade, mas compartilhando os insights revolucionários sobre musicoterapia e desenvolvimento neurológico atípico. Famílias de todo o país, e eventualmente do mundo, começaram a contatar a clínica dela,
buscando ajuda similar para seus próprios filhos que não respondiam a terapias tradicionais. Inspirado pelo impacto do caso de Gabriel, Ricardo fez algo que surpreendeu a todos. Ele criou uma fundação sem fins lucrativos dedicada a pesquisar e fornecer musicoterapia acessível para crianças com necessidades especiais. Ele investiu milhões de seu próprio dinheiro, recrutou os melhores especialistas e pessoalmente supervisionou a criação de 3 centros de atendimento na cidade, onde famílias de qualquer classe social podiam trazer seus filhos gratuitamente. Gabriel me deu um propósito, Ricardo explicou quando a fundação foi inaugurada, com Marina ao seu lado e Gabriel em seus braços. Passei 40 anos acumulando riqueza sem entender porquê. Agora sei. Foi para este momento. Para poder fazer diferença na vida de crianças como Gabriel, de famílias como a de Marina, que lutam sozinhas sem recursos ou esperança. A mídia pegou a história. O milionário frio que se transformou através do amor por uma criança, a empregada humilde que se tornou sua igual e parceira, o bebê milagroso que não respondia nada até que a música o alcançasse. Seria fácil cínico dizer que era conto de fadas demais para ser verdade, mas qualquer um que visse os 3 juntos, Ricardo cantando suavemente enquanto Gabriel tentava acompanhar com sua vozinha aguda, Marina sorrindo com os olhos cheios de lágrimas felizes, sabia que era genuíno. Um dia, Marina surpreendeu Ricardo. Ela havia estado trabalhando secretamente em algo por semanas, e finalmente estava pronto. Ela o levou até a sala de música depois de colocar Gabriel para dormir, timidamente, pegou o violão que ele havia comprado para ela meses atrás. Aprendi uma música, ela disse, seus dedos tremendo ligeiramente sobre as cordas. Não sou boa como você, mas quis fazer isso. Então ela começou a cantar, sua voz suave e um pouco nervosa, mas carregada de emoção pura. Era uma música que ela mesma havia composto, sobre um bebê que estava perdido até que a música o encontrasse, sobre um homem que havia esquecido como amar até que um sorriso lembrasse, sobre como às vezes as famílias não são feitas de sangue, mas de escolhas e de canções compartilhadas. Ricardo ficou completamente imóvel, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto enquanto ouvia. Quando Marina terminou a última nota, ele se ajoelhou na frente dela, pegou suas mãos e disse: "Casa comigo. Não porque precisa, não porque tenho dinheiro, não por Gabriel, mas porque eu te amo. Amo quem você é, sua força, sua beleza, seu coração imenso. Amo como você me faz querer ser um homem melhor. Amo como você canta agora, como você encontrou sua própria voz. Casa comigo, Marina, e me deixa passar o resto da minha vida cantando para vocês dois." Marina mal conseguia ver através das lágrimas. "Sim", ela sussurrou. "Sim, sim, sim." E quando se beijaram, foi ao som de Gabriel balbuciando sonoramente em seu berço no quarto ao lado, já sonhando com melodias. O casamento de Marina e Ricardo foi pequeno e íntimo, realizado no jardim da mansão, com apenas os amigos mais próximos e, claro, Gabriel como protagonista honorário. O menino, agora com 2 anos e meio, cantou uma música durante a cerimônia, um momento que não havia um olho seco na plateia. Sua voz ainda era infantil e nem sempre afinada, mas a paixão e a alegria com que cantava eram de partir o coração. Doutora! Fernanda estava lá, orgulhosa como uma avó, maravilhando-se com o progresso de Gabriel. Ele ainda era diferente de outras crianças, sua conexão primária com o mundo ainda era através da música, mas havia encontrado seu lugar, sua forma de ser, e era feliz. Ele frequentava uma escola especial que Ricardo havia ajudado a fundar, onde crianças neurodivergentes podiam aprender através de métodos adaptados às suas necessidades únicas. Mas mais importante, Gabriel tinha uma família. Tinha uma mãe que nunca desistiu dele, mesmo nos momentos mais escuros. Tinha um pai, porque Ricardo formalmente havia adotado Gabriel logo após o casamento, algo que ambos choraram copiosamente durante o processo, que o enxergava não como caridade ou obrigação, mas como o maior presente da vida. E tinha um lar cheio de música, amor e compreensão. Ricardo também havia mudado de formas que iam além de sua relação com Marina e Gabriel. Ele reparou sua relação com a irmã, que retornou do exterior para o casamento e chorou ao ver o irmão que ela pensava estar perdido para sempre agora tão vibrante e vivo. Ele estabeleceu limites saudáveis com seu trabalho, delegando mais e priorizando o tempo com sua família. E ele continuou cantando, não apenas para Gabriel, mas para qualquer um que precisasse ouvir que havia esperança, que havia conexão, que havia amor. A fundação que ele criou cresceu exponencialmente, ajudando milhares de crianças e famílias. Outros filantropos se juntaram à causa, inspirados pela história de Gabriel. Pesquisas sobre musicoterapia receberam financiamentos sem precedentes. E mais importante,
Crianças que antes seriam rotuladas como sem esperança agora tinham um caminho, uma chance, uma música que poderia alcançá-las onde nada mais conseguia. Marina completou sua graduação em pedagogia com honras, e depois fez mestrado em educação especial. Ela se tornou uma voz poderosa na comunidade de pais de crianças com necessidades especiais, escrevendo artigos, dando palestras e eventualmente publicando um livro sobre sua jornada com Gabriel. O título era simples e poderoso: A Canção que Nos Encontrou. O livro se tornou um best-seller, não pelo sensacionalismo, mas pela honestidade crua com que Marina escrevia sobre desespero, esperança e as muitas formas que o amor pode assumir. Ela doou todos os lucros para a Fundação de Ricardo, criando um ciclo virtuoso onde sua história continuava ajudando outras famílias. Anos se passaram. Gabriel cresceu e, embora nunca tenha se tornado uma criança típica no sentido convencional, floresceu em sua própria maneira única e maravilhosa. Aos 7 anos, ele podia manter conversas complexas sobre música, reconhecer composições clássicas após ouvir apenas alguns compassos, estava aprendendo piano, violino e canto com professores que entendiam sua forma especial de processar o mundo. Mais importante, Gabriel era amado. Profunda, incondicional e completamente amado. Ele tinha amigos na escola especial, tinha uma família que o celebrava exatamente como era, e tinha uma comunidade inteira de pessoas inspiradas por sua história. Ele não precisava mais ser consertado porque todos ao seu redor finalmente entenderam: Gabriel nunca esteve quebrado. Ele apenas falava uma linguagem diferente, e alguém precisava aprender a ouvi-lo. Em uma manhã ensolarada de domingo, a família estava reunida na sala de música. Gabriel tocava piano enquanto Ricardo acompanhava no violão, e Marina cantava, sua voz agora forte e confiante depois de anos de prática. Eles estavam compondo juntos uma nova canção, algo que haviam começado a fazer regularmente, criando uma trilha sonora para suas vidas. Papai, Gabriel disse de repente, parando de tocar, você se lembra quando eu era bebê e não conseguia falar? Ricardo e Marina trocaram um olhar surpreso. Gabriel raramente falava sobre aqueles primeiros anos. Me lembro, sim, filho, Ricardo respondeu gentilmente. Por quê? Eu ouvia tudo, Gabriel disse, seus olhos grandes e sérios. Não conseguia responder, mas eu ouvia. Ouvia a mamãe chorando. Ouvi ela cantando para mim mesmo quando doía porque eu não respondia. E então ouvi você. Sua voz era diferente de tudo. Era como se alguém tivesse aberto uma porta que eu não sabia que estava trancada. Marina sentiu lágrimas brotarem. Gabriel, meu amor. Não fica triste, mamãe, Gabriel disse rapidamente. É uma coisa boa. Porque agora eu posso falar, e posso dizer que eu sempre soube que vocês me amavam. Mesmo quando eu não conseguia mostrar que eu também amava vocês. Eu sempre amei. A música me deixou mostrar isso. Ricardo se ajoelhou na frente do filho, segurando seu rostinho entre as mãos. Gabriel, você sabe o que você fez por mim? Você não apenas me ensinou a cantar novamente. Você me ensinou a viver, a sentir, a amar. Você e sua mãe me salvaram de uma vida vazia e sem cor. Você é meu filho, não por papéis ou adoção, mas porque meu coração escolheu você no momento em que ouvi seu primeiro choro. E meu coração escolheu você quando ouvi você cantar, Gabriel respondeu, com aquela sabedoria estranha que crianças especiais às vezes possuem. Acho que a gente estava esperando um pelo outro, papai. Esperando pela música certa. Os 3 se abraçaram ali, no meio de instrumentos e partituras espalhadas, unidos por algo muito mais forte que sangue ou circunstância. Unidos por escolha, por amor, por música, e pela certeza inabalável de que família não é sobre onde você começa, mas sobre quem escolhe ficar e cantar com você através de todos os momentos da vida. E do lado de fora da janela, como se o universo estivesse aprovando, um passarinho começou a cantar uma melodia doce e alegre, juntando-se à sinfonia de amor daquela família improvável e absolutamente perfeita.